Graça e paz, alunos e alunas. Eu sou o pastor Wagner Dias, seu professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta. Caros alunos, o nosso formato será um pouco diferente daqueles que a gente costumeiramente tem feito nos últimos dias. Por conta de alguns compromissos de força maior, a gente vai fazer esse formato hoje, mas na próxima quarta-feira estaremos novamente ao vivo, debatendo, estudando e aprofundando nossos estudos. Como você bem sabe, nós estamos estudando, no caso, o bloco dos livros proféticos, subdividido em profetas maiores e profetas menores. Estudamos o livro do profeta Isaías, vimos a sua profundidade, a sua mensagem, todo o seu esboço. Agora é uma aula muito especial. Iremos falar sobre o profeta Jeremias. Pegue a sua apostila, bora para a aula e vamos estudar e entender como se deu o ministério desse profeta que é conhecido como profeta das lágrimas ou profeta chorão. Jeremias iniciou o seu ministério num dos períodos mais difíceis da história de Israel. No reinado de Josias, um bom rei que adiou temporariamente o juízo de Deus prometido por causa dos desgovernos terríveis de Manassés. Manassés havia governado e introduzido uma cultura religiosa totalmente diversa daquilo que Deus havia prometido. Lembre-se que esses profetas são a instituição comunicativa de Deus que vai delimitar todo o princípio ético e moral para que houvesse o retorno e o arrependimento da Israel já apóstata. Isso se dá muito por conta, inclusive, de reis como Manassés. Então, esses profetas surgem justamente como caixas de ressonância do céu. E Jeremias é um desses. Começa justamente nesse período difícil em que Josias está estabelecendo um novo momento para a história de Israel, trazendo a engrenagem novamente para rodar segundo o curso da vontade de Deus e a lei de Deus. É isso que Josias vai fazer. E o profeta Jeremias inicia-se justamente nesse trânsito. E ele vai presenciar a sucessão de 5 reis no trono de Davi, lá em Jerusalém, a saber, Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Josias fez uma reforma, como eu estava dizendo, a qual incluiu a destruição dos lugares altos, onde havia muitos templos pagãos, em Judá e em Samaria. A influência, inclusive, desse avivamento é revisto como uma profecia também entregue no período do governo de Jeroboão, ok? Ali há um profeta jovem que anuncia que haveria o nascimento de Josias, que colocaria Israel novamente, ou Judá novamente, dentro dos trilhos, tá ok? Então, o profeta Jeremias está dentro desse contexto de efervescência política, de troca política e sucessão do trono de Davi. É importante ressaltar que o tronco davídico é o tronco profético, é o ramo profético, tá certo? O rebento de onde nascerá, no caso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é importante ressaltar a ambiência da política de Israel nesse momento em que surge o profeta Jeremias, e muito embora o profeta está vivendo o período de Josias, que é uma reconstrução, um reavivamento, e isso implica em um esforço muito grande de Josias em destruir os altares pagãos que existiam nos montes. Nessa época, a Babilônia era governada, no caso, por Nabopolassar, e o Egito pelo faraó Neco, sendo que ambos disputavam o espaço em que estava localizado o reino de Judá. Por quê? Porque não havia uma rota comercial. Então, de um lado você tem, lá na Mesopotâmia, a Babilônia, sob a liderança do que seria pai ou avô de Nabucodonosor, tá ok? E o faraó Neco, que é uma outra liderança de uma potência na época do mundo antigo do Egito. E eles estavam em conflito. Isso faz com que haja o cenário para a morte de Josias. Em 609, Josias foi morto lá no Meguido, ao tentar impedir o faraó Neco de ir contra o que restava da Assíria. Seus 3 filhos, Joacás,
Jeoaquim e Zedequias e um neto, o Joaquim, sucederam no trono. Jeremias presenciou a insensatez dessa linhagem real, advertindo-o sobre os planos de Deus para Judá, mas nenhum deles deu atenção à sua voz. Jeoaquim foi abertamente hostil a Jeremias e destruiu o rolo enviado por ele, cortando-o em pedaços, logo após o queimando. Isso era uma ação, pois, contra o profeta, mas não necessariamente contra o profeta. Era diretamente contra a vontade de Deus. Lembre-se que nós estamos vendo uma Israel ainda em estado de reconstrução. Josias, ele faz muita obra, mas não há continuidade desse avivamento, dessa ordem, do estabelecimento da relação agora com Deus novamente, pelos seus sucessores. Ele morre abruptamente em 609, se intrometendo na guerra entre o Neco, que é o faraó, no caso do Egito, e indo contra o que restava da Síria, que foi também algo de uma potência que surgiu nesse mundo antigo. E isso faz com que haja abruptamente a ascensão de um dos seus filhos, no caso, e esses seus filhos não têm, no caso, condições de fazer com que o governo se mantenha nessa rota de reconstrução. E o profeta, ao falar com ele, colocando e pontuando a vontade de Deus, porque o profeta é isso, é sentir o que Deus sente em relação à sua herança, que é Israel, que é o seu povo, ele vai ser hostil ao profeta, vai rasgar o seu rolo queimando, cortando em pedaços e sendo, no caso, um grande perseguidor do profeta Jeremias. Zedequias foi um governante fraco, vacilante, buscando às vezes conselhos de Jeremias, já o outro, o Zedequias. Outras vezes permitindo que os inimigos de Jeremias o maltratassem, o aprisionassem, como colocando ele no cepo, colocando ele num calabouço, não é verdade? Impingindo toda a sorte de maldades contra o profeta. Lembre-se que o sacerdócio está totalmente comprometido com a apostasia, com a corrupção, está totalmente corruptível, totalmente irrelevante. E aqui, no caso, nós temos um profeta que vem como representante, que fala em nome de o porta-voz de Deus, sendo hostilizado justamente porque trazia a vontade de Deus frente à vontade daqueles outros profetas que também estavam profetizando. Havia outros profetas aqui profetizando, havia o sacerdócio que talvez arrogava para si algum tipo de autoridade profética, dizendo que nada iria acontecer. As profecias de Jeremias nesse período eram profecias que falavam acerca do desterro de Israel, do cativeiro de Israel. Isso incomodava muito, visto que estavam tranquilos com um templo monumental que dava algum tipo de segurança. Mas Jeremias dizia que tudo aquilo não era suficiente e que Nabucodonosor estava sendo suscitado para tratar com a herança de Deus, a saber, Israel. Foi assim que o profeta Jeremias presenciou o fim do reinado de Judá, com a destruição da cidade e do templo em Jerusalém e do exílio do povo judeu para a Babilônia, findando assim sua vida, no caso a vida de Jeremias, no Egito contra a sua própria vontade, como está escrito no capítulo 43, do verso 4 ao verso 7. Então o profeta vai estar no trânsito de tudo isso. E por que ele é chamado de profeta das lágrimas? Porque a sua profecia estava carregada da emoção, do patriotismo de Jeremias, do amor de Jeremias pela história do seu povo. E ao ver o seu povo se desviando, maltratando um ao outro, corrupto o sacerdócio, ele chora, entrega essas profecias em lágrimas, em dor, tá certo? E ele vai contemplar o cumprimento das suas profecias, vendo a destruição da cidade de Jerusalém, a invasão, e também a profanação do templo, a destruição do templo em 586. E ele acaba recebendo favor, no caso dos líderes, dos comandantes do exército babilônico,
onde dá a ele a permissão de escolha. E ele vai para o Egito, em um dado momento é carregado para o Egito, e ele vai findar a sua vida e ministério ali. Tudo isso ocorreu porque os seus melhores conselhos foram ignorados, seus escritos rasgados em pedaços por um rei tirano, seu nome denegrido, sua vida perseguida e suas profecias cumpridas horrivelmente diante dos olhos cheios de lágrimas. Quão triste o fim da nação escolhida. Você vai perceber que às vezes a mensagem, ela é de Deus, mas ela é contrária à nossa vontade. Mas aqui se caracteriza o profeta. Ele fala aquilo que Deus manda, não aquilo que eu quero ouvir. Fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu almejo ouvir. O profeta Jeremias, ele foi duro em suas palavras, porque era dura a opinião de Deus com relação ao estado espiritual de Israel. Ele então é usado de uma forma dura e é perseguido por conta disso. Veja como está a relação espiritual de Israel. Aquele que deveria ser ouvido com temor e reverência, está sendo perseguido, maltratado, e em meio às lágrimas ele está entregando, porque o interesse de Jeremias é que o povo se convertesse, não que viesse a pagar o preço do castigo por conta da sua desobediência. O autor, vamos falar um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias é um dos poucos livros do Antigo Testamento que apresenta informações sobre a sua composição. Aqui ele narra como se deu, né, a construção do livro, a sua produção literária. É interessante. Ele mesmo registrou parte das suas profecias, o capítulo 36 fala sobre isso, como também valeu-se do amanuense, que é alguém, uma espécie de secretário que registra. E o nome de secretário, Baruque, para escrever suas palavras. Portanto, a autoria do livro de Jeremias é de fato provado, né, tanto internamente, o seu próprio testemunho, né, o nome como o de Baruque são constantemente citados, como externamente. O livro é atribuído a Jeremias pelo profeta Daniel, o profeta Esdras, ou no caso o líder Esdras, e também por toda a tradição judaica. Então é inconteste que o autor é o profeta das lágrimas, o profeta chorão, a saber, Jeremias. O seu nome tem o significado de Deus exalta, né? Irmiarro, né? Em hebraico, né? Deus exalta, né? De uma exaltação. O Jeová, no caso, o tetragrama inicial, o nome sagrado divino, é quem exalta, né? Olha só, o tema que Jeremias tanto escreveu diz respeito à hora do juízo. A decadência e o desastre que se abateram sobre a Judá até então, pela falta de sensibilidade, desconsideração e desobediência à nação de Deus, foi um dos temas mais debatidos e profetizados por Jeremias. O profeta Jeremias, inclusive, confrontou muitos israelitas que pecavam contra Deus, listou pecados de Judá, predisse o juízo de Deus e rogou que a nação se arrependesse. Ora, a profecia tem esse sentido, de tirar a pessoa do erro, convocando novamente ao retorno. Por isso, o arrependimento de Israel está muito ligado às profecias, a ouvir a mensagem de Deus através dos profetas. O que em hebreu é chamado de techuvá, como eu disse na outra aula, ou seja, o retorno. Para o mundo grego, já o cristianismo helênico, já é usado o termo metanoia, né? A mudança de pensamento, né? A meta mudada por uma linha de análise a partir de uma mensagem convincente. Então, a profecia tem esse sentido exortativo de fazer você sair do erro e conduzir-se novamente para o centro da vontade de Deus. Provérbios diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é sábio. Então você percebe que há aqui nesse tema do Provérbios, a profecia e a lei. Então a dimensão da profecia é trazer o povo de regresso à lei, o arrependimento, para que assim pudesse gozar das prosperidades, dos livramentos, de tudo aquilo que Deus havia prometido por intermédio da lei. Devido à sua predição, foi considerado um traidor por sua nação, pelo povo, pelos nobres, como também pelos monarcas. Ou seja, ele falava contrário ao que
essa elite, né, da sociedade hebreia falava, então era visto como um traidor. O profeta precisa suportar isso, né? O profeta, ao fazer os apontamentos segundo Deus, ele tem que ter convicção de que ele está na vontade de Deus e que ainda que estejam fazendo o errado e tendo por certo, é errado do mesmo jeito. É pecado ainda que todo mundo esteja praticando e entra dentro de um consenso de que aquilo é normal. Não, não é normal. O profeta Jeremias é prova que vai sofrer o dano por conta da vontade de Deus. E ele, em dado momento do seu livro, ele chega a dizer que foi iludido por Deus porque só sofria, né? Visto que existe na atmosfera do livro, principalmente nos primeiros capítulos, um menino, né, resistente que não sabia falar e que talvez aspirava o sacerdócio como exemplo do seu pai, né? Então ele está dentro de uma linhagem que geralmente é colocado de forma hereditária dentro da relação com o sacerdócio, porém, entanto, ele vai ser um profeta que confronta, inclusive, o próprio sacerdócio almejado por ele. E por ser de uma região mais norte, tem um sentido literário um pouquinho mais rurícola, né? Rural, né? E temas que estão ligados a isso, principalmente os castigos de Deus, que vai entrar em confronto direto com a base sustentadora da economia, que é a agricultura, tá certo? Ele foi considerado, então, como um traidor, porém viveu para ver as suas profecias se cumprirem, em especial as que se referem ao centro religioso, ou seja, o que dava identidade à religiosidade judaica, o templo. Nem só de juízo falou o profeta, trouxe também mensagens de esperança para a nação. A profecia, ela exorta, edifica e consola, segundo o apóstolo São Paulo, em aos Coríntios 15, 1 aos Coríntios 15, entendeu? Então ela exorta, ela edifica e ela consola. Então trouxe também a mensagem de esperança. Era necessário passar por esse processo, né? Anunciou que uma nova aliança seria estabelecida para substituir a mosaica, realizada no Sinai. No capítulo 31, versículo 32. Referiu-se ao Messias como o renovo justo, o renovo de justiça, que reinará no trono de Davi e executará o julgamento e a justiça na terra. Aqui nós vamos ver Yeshua, ou Jesus, como tzidkenu, né? Tzidkenu é a ideia daquele que é juiz, que vai julgar. A esfera de ação está dentro do contexto em que Jerusalém, desde o reinado de Josias até o início do primeiro cativeiro, aproximadamente 40 anos. Jesus Cristo revelado em Jeremias, estamos partindo para o final dos nossos estudos, é revelado como a nossa justiça, certo? Pessoas-chave aqui Jeremias, Baruque, Ebed-Melech e, no caso, o próprio Nabucodonosor. O esboço de Jeremias primeiro, o chamado de Jeremias é fantástico, esse chamamento, esse encontro com o jovem Jeremias, Deus o convocando agora para o profetismo. Coleção de discursos, né, no tópico 2, e aí começam os primeiros oráculos, sermão do templo, os abusos no culto, assuntos diversos. Ele trata de assuntos diversos com relação à própria o construto social da época, da sociedade da sua época, os eventos da vida de Jeremias, seca e outras catástrofes, né? Aí vem a parte da advertência e promessa, santificação do sábado e lições do oleiro, oráculos contra leis e os profetas e o povo. O exílio babilônico é ressaltado e depois ainda o livro de consolação, começa no capítulo 30. Aí vem um apêndice histórico, do 34, do 1 ao 35 ao 35, e do capítulo 35, versículo 19, advertência de Zedequias, revogada a libertação de escravos, o exemplo dos recabitas. Fantástico essa passagem do capítulo 35, né? Os julgamentos e sofrimentos de Jeremias fazem parte do bloco 4, Joaquim e os rolos, o cerco e queda de Jerusalém, Gedalias e o seu assassinato, a fuga para o Egito, Jeremias no Egito, oráculos para Baruque, oráculos contra as nações estrangeiras, contra o Egito, contra os filisteus, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, Damasco, contra Quedar e Razor, contra Elão, contra a Babilônia. Aí entra um outro apêndice histórico no capítulo 52,
o reinado de Zedequias, o cerco e queda de Jerusalém, sumário das 3 deportações, libertação de Joaquim. E assim encerra toda a estrutura desse livro. Eu quero que você se dedique à leitura dos livros proféticos, assim como leu Isaías, vai ler Jeremias, para ter o entendimento, né, da vontade de Deus sobre o auspício das revelações dadas aos profetas, ou seja, a amplitude, a nobreza e a relação que há nessas profecias, que serão perseguidas durante toda a história de Israel e que terão seu cumprimento, no caso, cabalmente, na pessoa bendita de nosso Salvador Jesus. Tá ok? E no próximo ponto que nós vamos estudar, próxima aula, iremos estudar o livro de Lamentações, que também é atribuído a Jeremias segundo a tradição. Isso é assunto para uma próxima aula, da qual eu vou te esperar, tá certo? Toda quarta-feira, Academia Apostólica Via Amor, às 8 horas. Então te espero lá. Que Deus abençoe e fique com Jesus.